Olá, eu sou o Thiago Lopes, diretor do Instituto Farol, especialista em autismo precoce, e estou aqui para dar uma aula de gestão de comportamentos inapropriados. Essa aula faz parte de um curso, o nosso curso aqui do Instituto Farol, que conta com cerca de 20 aulas específicas para a gestão de comportamentos inapropriados e que nós vamos apresentar várias dificuldades, várias formas de resolver essas dificuldades, vários aspectos, tanto teóricos quanto práticos, para que você, pai ou profissional, saiba auxiliar e possa auxiliar a sua criança no espectro do autismo, que apresente comportamentos inapropriados. Nessa primeira aula, a gente vai discutir um pouquinho a relevância, a necessidade desse trabalho de gestão de comportamentos inapropriados. Então, eu espero que seja útil para vocês. Aproveite a aula e até mais. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que cerca de 60% das crianças no espectro do autismo em início de tratamento apresentam um transtorno de comportamento. Tá? Esse é um número que foi de uma pesquisa no Canadá. Eu recentemente recebi uma outra pesquisa que apontou 64%. Então, existe uma certa variação de uma pesquisa para outra, mas essa variação não é tão importante, é muito em torno ali de 60% das crianças. Então, gente, se você é profissional que trabalha com crianças com autismo, não tem jeito de você fazer estimulação precoce sem trabalhar com os comportamentos inapropriados. É muito importante porque senão, muitas vezes, sem querer a gente reforça esses comportamentos e aí acaba que a sessão se torna inviável depois de algum tempo. Acontece muito frequentemente também, acho que é até mais frequente do que os comportamentos ficarem tão intensos, é de nós, profissionais que estamos trabalhando com as crianças com autismo, começarmos a evitar de fazer certas demandas, de pedir certas coisas para a criança, porque se a gente pede, ele fica bravo, se a gente pede, ele bate a cabeça, se a gente pede, ele bate na gente, e a gente perde a sessão, e aí fica uma sessão com baixa intensidade de intervenção, com um baixo número de oportunidades de aprendizado. E para uma criança com autismo, ter uma sessão com baixas oportunidades de aprendizado é a mesma coisa que não desenvolver o seu pleno potencial, de não ter suporte para desenvolver o seu pleno potencial. Então, gente, 60% dos nossos meninos, de cada 5 crianças que entrarem no consultório, 3 delas vão ter um transtorno de comportamento. É muito frequente, né? Então, um dos fatores de risco é a severidade do diagnóstico. Muitas vezes você tem ali as crianças que têm uma severidade maior, elas têm mais, muitas vezes, evitamento do contato social. Então, muitas vezes elas têm que aprender formas de evitar esse contato social. Muitas vezes essas crianças no espectro também têm menos dificuldades de comunicação quando o diagnóstico é mais severo. Então, ela tendo mais dificuldade de comunicação, muitas vezes ela desenvolve comportamentos mais inapropriados para conseguir comunicar aquilo que ela precisa comunicar. Tudo isso vai sendo um fator de risco, um fator que aumenta aí a possibilidade dessa criança apresentar problemas de comportamento mais severos. Os indivíduos com comportamentos repetitivos ou ritualizados têm mais risco também de desenvolver um transtorno de comportamento. Isso acontece muito porque, às vezes, essas crianças com tendências mais de comportamento repetitivo, ritualizado, acaba querendo que as coisas saiam sempre do jeito que ela quer. E aí, quando a gente interage com ela e modifica a estrutura do jogo, da brincadeira, ou quebra os seus rituais, muitas vezes isso gera um acesso de raiva, gera acesso da criança querer realmente ter uma revanche, querer garantir que você não faça aquilo novamente. E aí os comportamentos inapropriados muitas vezes aparecem de forma explosiva e acabam funcionando, porque a gente começa a não interferir tanto no jogo da criança para não ter aqueles comportamentos, aquelas brigas, né? E a gente acaba evitando e reforçando ainda mais esse comportamento, porque ele passa a funcionar, tá? Então, criança que tem muita tendência de querer sempre as coisas do mesmo jeito, ou que cria muitos rituais, ela tem um risco maior também.